Hoje a gente traz mais um episódio desse projeto Em Torno de Lusiânia, esse projeto que a gente tenta trazer registros, fotografias, informações históricas a respeito de Lusiânia, da antiga Santa Luzia, e para isso a gente se vale da colaboração de muita gente que nos auxilia com fotos e especialmente a parte de pesquisa, escrita, tem algumas buscas, né? Mas especialmente no trabalho deixado pelo historiador Gelmir Zeis. Hoje a gente vai falar de dois casarões, de um sobrado e um casarão na Rua do Santíssimo Sacramento. Aqueles dois ao lado da Igreja Matriz. O primeiro a gente nem conheceu porque a gente conhece a história. Ele foi incendiado em 1940. Não existe mais. Hoje existe um prédio comercial e residencial lá no local. Era conhecido como o sobrado de Segismundo de Araújo Melo. Logo depois desse antigo sobrado, tem ainda hoje a casa que é conhecida como a casa de seu Dito Melo, Benedito de Araújo Melo. E a gente vai contar hoje um pouco da história desse sobrado que pegou fogo em 1940, que foi de Segismundo de Araújo Melo, e vamos contar um pouco da história também da casa que ainda hoje pertence aos herdeiros de seu Dito Melo. Bem, o sobrado é um sobrado de 2 pavimentos, ele tinha 24 cômodos, ele foi construído em meados de 1800 por João Gualberto Teixeira. Ele era bem ao lado da Praça da Igreja Matriz, no início da Rua Santíssimo Sacramento. Esse sobrado foi totalmente incendiado no dia 13 de abril de 1940 e ficou restando apenas cinzas. Conversando com o seu Antônio Reis, filho de Gelmir Zeis, ele me contou, ele criança na época, ele foi lá no dia seguinte ao incêndio, ainda achou algumas, porque lá tinha comércio embaixo, residência em cima desse sobrado, ele ainda achou algumas moedas na época. Ele, como criança, foi lá para catar moeda um rescaldo do incêndio que ele estava fazendo, né? O João Gualberto, que construiu esse sobrado, ele era natural da cidade de Goiás, a antiga capital, mas ele se casou aqui em Santa Luzia com Maria Cândida. Ele se casou no ano de 1853. E aqui ele foi procurador em 1842, substituto de juiz municipal em 1854, foi vereador em 1863 e foi também tenente da Guarda Nacional a partir de 1865. Esse sobrado foi vendido depois para Antônio Francisco de Araújo Melo, conhecido por Seu Dão. Seu Dão era irmão da mulher do João Gualberto. E o Seu Dão era se casou em 1856 com Libânia de Araújo Melo, tendo os filhos Antônio, Francisco, Maria Cândida, Adelaide Angélica, Ana dos Passos, Marculino Francisco, Eliseu de Araújo Melo, Joaquim de Araújo Melo, Segismundo de Araújo Melo e Zenóbia. Antônio Francisco, Seu Dão, ele foi vereador em Lusiânia em 1860, foi juiz de paz em 1864, delegado de polícia em 1872 e fundou a Escola Prática de Agricultura em 1874. Ele foi inspetor escolar e Seu Dão faleceu em 1904. Posteriormente, o sobrado passou a pertencer a Segismundo de Araújo Melo, nascido em 1880, filho de Seu Dão e de Dona Libânia. Segismundo foi casado em 1900 com Avelina Maria de Araújo e o casal teve os seguintes filhos: América, Jaci, Maria, Iraci, Antônio e o filho caçula, que também era chamado Segismundo de Araújo Melo, que foi figura de destaque nos anos 1950 durante os trabalhos e projetos para a mudança da capital federal para o estado, para o Planalto Central. Lusiânia tem até rua com o nome de Segismundo de Araújo Melo. O Segismundo pai
foi eleito conselheiro municipal em 1903, foi nomeado promotor público em 1909, ele tocava clarineta na banda de música, ele atuou como ator em maio de 1913 naquele casarão, representando a comédia Tio Mendes, juntamente com, olha os nomes, juntamente com Jalmires Reis, Maria Alves, Delfino Meireles, Nicolau Silva, José Brasil, Henriqueta Rufino, Durval Meireles e Benedito Palestino. Segismundo era conhecido como Mundim e faleceu no ano de 1915. Por muitos anos, Segismundo residiu e manteve negócios nesse sobrado. Mas esse sobrado foi também, no ano de 1921, lá foi publicado aquele periódico conhecido aqui como Vida Goiana, sob a direção de Germano Roriz, que havia adquirido uma tipografia com essa finalidade. Também a Prefeitura Municipal de Lusiânia funcionou no andar superior desse sobrado, na gestão do prefeito Públio de Souza, em 1933. Após o incêndio, ocorrido em 1940, por muitos anos somente o terreno se via no local. Até que o senhor Sebastião Carneiro, conhecido como Tãozinho, construiu o atual prédio comercial e residencial que pertence até hoje aos seus herdeiros. Após o sobrado, tem a casa que foi conhecida como a casa de Benedito de Araújo Melo, seu Dito Melo, que hoje pertence aos seus herdeiros. Ela é uma casa caiada, olhada de azul, com 5 janelas de vidraça e calçada na frente. A porta foi modificada e a entrada passou a ser pela lateral norte. Ela foi construída por Eliseu de Araújo Melo, nascido em 1874, filho de seu Dão, Antônio Francisco de Araújo Melo, e de Dona Libânia de Araújo Melo. O Eliseu casou-se em primeiras núpcias com Bertolina Gonçalves Soares, falecida em 1911. Com a Bertolina, Eliseu teve os seguintes filhos: Maria, Benedito, que é seu Dito Melo, Mariana, Vilfrida, Antônio e Zamita. Casou-se em segundas núpcias no ano de 1913 com Ermelinda Roriz, com quem teve os filhos José, Maria e Geraldo. A principal profissão do Eliseu de Araújo Melo foi a de farmacêutico. Nessa casa ele manteve farmácia e negócio, tendo como sócio o coronel Herculano de Campos Meireles, ex-senador. Transferiu a sua residência para a Fazenda Barreiros, de sua propriedade, onde se dedicou à indústria da marmelada e aguardente, à pecuária e à agricultura. Nessa fazenda ele inaugurou o primeiro engenho Stamato, em 1921. Em Santa Luzia, ele exerceu diversos cargos públicos. Foi tesoureiro municipal em 1900, delegado de polícia em 1898, vice-intendente municipal em 1899 e intendente municipal em 1904. Como intendente municipal, ele construiu o primeiro matadouro municipal para abate de gado, com vistas a sanear a cidade, tendo em vista que o abate de gado era feito nas vias públicas e subúrbios, trazendo perigo à saúde da população. O matadouro municipal foi construído à direita do Canal Grande, próximo onde fica a atual Praça da Santa. A casa passou a pertencer depois ao filho de Eliseu de Araújo Melo, que é Benedito de Araújo Melo, seu Dito Melo. E seu Dito nasceu no ano de 1900, ele foi criado nessa casa. E ele filho de Eliseu e de Bertolina. Ele continuou como morador e proprietário desse casarão até o seu falecimento em 1990. Ainda hoje a casa é propriedade dos seus herdeiros. Seu Dito Melo, como era chamado, foi casado em primeiras núpcias com Maria Celeste do Rosário Melo, com quem teve a filha Alzira. Com o falecimento da esposa, em 1922, casou-se em segundas núpcias com a cunhada, Zélia Zilda Roriz, com quem teve os filhos Jesus, Teócrito, Vasco, Vera, Ana Nenete, Luci, Bernadette e Terezinha.
Seu Dito Melo foi fazendeiro e criador na Fazenda Barreiros e também se dedicou à lavoura, criação de gado e produção de marmelada na Fazenda Jataí, que ainda hoje é propriedade da família. Foi agente do Correio em 1918. Seu Dito fez parte daquele chamado Grupo de Santa Luzia, onde muitos valorosos conterrâneos nossos lutaram pela transferência da capital federal para o Planalto Central e pela construção de Brasília. Seu Dito foi conselheiro municipal em 1923, deputado estadual em 1929, eleito deputado estadual constituinte em 1946. Ele tomou posse como intendente municipal no ano de 1924, quando, entre outras coisas, ele organizou aquela Travessa Rui Barbosa e a Praça Evangelino Meireles, dando o contorno que elas têm hoje. E a região passou a ter um novo formato. Como presidente, durante décadas, da Conferência São Vicente de Paula, ele teve a iniciativa da fundação do Hospital e Maternidade Santa Luzia, que nos primeiros anos foi da conferência. Ele foi um dos fundadores, ele e outros tantos valorosos, foi um dos fundadores da Academia de Letras e Artes do Planalto. Esse casarão, construído por Eliseu de Araújo Melo e que passou para seu Dito Melo, ele ainda encontra-se em pé. No momento ele passa por uma reforma, restauração, e esse trabalho está sendo promovido pelos herdeiros, que legarão ao futuro um pedaço preservado da memória e história de Santa Luzia. E a gente aproveita a oportunidade para parabenizar os herdeiros por preservarem esse patrimônio da nossa história. Eram essas as duas casas de hoje da Rua Santíssimo Sacramento. Até a próxima.